Boa noite, queridos, boa noite. Hoje então nós temos a live sobre 5 elementos. Vamos aguardar o pessoal entrar para nós conseguir enfatizar o nosso conteúdo de hoje. Aguardando. Boa noite, sejam bem-vindos sobre nossa live de hoje, sobre o querido 5 elementos que existe dentro da nossa medicina tradicional chinesa, né? Sejam bem-vindos. Então, pessoal, o que seria os 5 elementos? Os 5 elementos são os princípios da medicina tradicional chinesa, um dos princípios mais importantes da medicina tradicional chinesa, certo? Então, todos aqui já ouviram falar em 5 elementos? Alguns sim, outros não, então eu vou explicar um pouquinho sobre os 5 elementos, tá? Cada elemento representa muita coisa em nossa vida, tá? Na medicina tradicional chinesa, nós temos um diagnóstico fantástico no qual identificamos o elemento que predomina na pessoa, né? O que seria o elemento que predomina na pessoa? Dentro do elemento também existem cada tipo de emoção, né? Cada situação. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre 5 elementos. O que seria os nossos 5 elementos, então? Nós temos o primeiro elemento, que é o fogo, né? O ápice de energia, né? O que necessita aumentar a energia em algum elemento, em algum meridiano, em algum sistema, nós usamos o fogo. Quando a gente quer fazer um churrasco, por exemplo, né? Que não deixa de ser uma atividade, né? Nós precisamos do fogo. Então, nós alimentamos o fogo, certo? Colocamos fogo e também abanamos o fogo, né? Para aumentar esse yang, já que queremos assar uma carne, um peixe, alguma coisa, né? Então, nós temos o primeiro elemento, que seria o fogo, tá? E o fogo, gente, a analogia dos 5 elementos para entender bem, tá? Então, nós temos o fogo, que é a energia mais ascendente que existe, certo? E o fogo queimando, ele se transforma em cinzas. O que seria cinzas? Seria o nosso elemento terra, tá? E dentro dessa terra, depois que ela vira cinza, ela vai para baixo da terra, né? Se transformando o quê? Em minerais, gente, né? Então, nós temos o nosso querido elemento metal. E o metal, por sua vez, né? Sendo absorvido pela terra, né? Com o calor que teve lá do fogo, né, do nosso primeiro elemento que nós falamos, nós temos o nosso elemento água. A fluidez, seja como água, contorne as situações, contorne as adversidades, né? E dentro da nossa água, né, nós temos a essência de vida, que a água ela nada mais é que a essência de vida. Vocês já ouviram falar aquele velho ditado, água é vida, né? Então, a água, por sua vez, né, indo para a terra, né, recebendo os minerais, tudo isso tem a germinação do elemento madeira, né? A madeira, onde nasce uma árvore para um dia virar lenha e se transformar-se em fogo novamente, tá? Isso nós falamos sobre 5 elementos. Agora,
dentro dos 5 elementos, nós descobrimos um pouquinho como as pessoas são a nível comportamental, certo? Que seria uma pessoa que está predominando o fogo, falando desde lá do início dos 5 elementos, tá? São pessoas eufóricas que falam demais e estão sempre sendo o centro das atenções, né? Se elas estão, por exemplo, numa confraternização entre amigos, é aquela que fala mais alto, né? Que gosta realmente de aparecer mais. Isso é o elemento fogo. Em desequilíbrio seria o estado, então, de euforia, certo? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, a live vai ficar gravada, tá? Para quem perdeu um pedacinho. Então, depois do fogo, como nós temos o elemento terra, né? Que o fogo se transforma em cinzas, fazendo a terra. Então, nós temos o nosso elemento terra, que são as pessoas mais tranquilas, mas também são pessoas que não podem estar ligadas emocionalmente, por exemplo, naquele estado, deixa a vida me levar. Por quê? Porque a terra ela é yin, tá? Ela é de propriedade yin, ou seja, ela é tranquila, ela é estática, né? Então, em função disso, nós temos dentro da terra a emoção chamada preocupação. Agora você já começa a se identificar dentro dos 5 elementos, pessoal, tá? E nós gerando um estado de excesso de preocupação, nós lesamos a terra, tá? Por exemplo, cada órgão e cada emoção está ligado a nosso maravilhoso 5 elementos. Daí nós trazemos um diagnóstico preciso e daí nós temos um tratamento eficaz, certo? Continuando. Preocupação, excesso de preocupação lesando terra, tá? E o que seria terra, por exemplo, tá? Seria estômago. Quem aqui já sentiu uma gastrite ou algo pesou no estômago, né? Ou teve fezes mole, né? E por quê? Por excesso de preocupação em desequilíbrio, tá? Lembrem disso. E o fogo, voltando no fogo, tá? Quando está então nesse estado de euforia, né? O que acontece? O fogo em desequilíbrio, ele dá taquicardia, né? Ele dá arritmia, né? Os batimentos ficam descompensados, né? E entre outros. Então, dentro dos 5 elementos, nós temos toda essa maravilha que a medicina chinesa nos deixou. A partir disso, né? Estamos lá na Terra, mas em tranquilidade, né? Mas também cuidar para a pessoa não ficar estática na vida, né? Cuidar para a pessoa não deixar ligado no deixa a vida me levar. Que isso também não é muito bom, certo? Então, chegando no elemento metal, está ligado à nossa tristeza. A nossa principal emoção é tristeza. Uma pergunta aqui, que maravilha, gente. Ansiedade e excesso de fogo? Exatamente. Sempre quando nós formos tratar a ansiedade, nós vamos trabalhar para diminuir este fogo que está atacando Ximbao, né? Que seria coração e pericárdio, e Shen, que no momento que o fogo está atacando, ele está trazendo a queima de tudo isso, né? Então, nossa ansiedade, crise de ansiedade, também está ligado ao elemento fogo. Então, nós fizemos de tudo para diminuir o fogo. Como, por exemplo, a gente está novamente fazendo um churrasco, tá? Assando um alimento, tudo mais. E o fogo está subindo, está subindo. A gente não pega um copo, uma vasilha e começa a jogar em cima da brasa. Então, gente, é a mesma coisa. Assim que nós equilibramos os desequilíbrios com a medicina tradicional chinesa, certo? Dentro do elemento, então, metal, são o quê? Pensamentos repetitivos.
E os pensamentos repetitivos, o que acontece? Eles acabam trazendo um estado emocional ligado à preocupação. Ou seja, além do pensamento repetitivo, a tua terra está ficando desequilibrada. A tua terra não está mais fértil. Entende? Assim que é a visão da medicina tradicional chinesa. Então, seguindo aqui, nós estamos no elemento metal, certo? E o metal se transformando em água, né? As pessoas que estão com a água desequilibrada, as pessoas que estão com muito medo, né? As pessoas que têm medo de dar um passo novo na vida, as pessoas que têm medo de mudar de emprego, as pessoas que têm medo de sair de um relacionamento, por exemplo, né? Está ligado à energia do rim, né? Então, os 5 elementos, ele fala sobre todas essas questões. E quando a gente aprende a fazer um diagnóstico, identificar padrões da pessoa, nós já sabemos exatamente como vamos tratar. Ansiosa para começar o pós. Ah, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Então, pessoal, como nós estamos no nosso elemento água, tá? O que acontece? Desequilibrando a água, possivelmente a ira, a raiva, a mágoa vai se manifestar, que está ligado ao nosso elemento madeira, tá? Como, por exemplo, quando o fogo está em desequilíbrio, né? E ataca a madeira pega mais fogo. Então, vem aquela ira, aquela raiva de chutar as coisas, né? Muitos aí conhecem pessoas ou já passaram por situações de chutar as coisas, né? Bater o minguinho na ponta da mesa e ficar furioso, né? Isso é um estado de desequilíbrio de fogo na madeira, né? Então, seguindo no nosso maravilhoso 5 elementos, observar, tá? O que vocês estão necessitando comer mais, por exemplo, né? Vocês estão necessitando comer mais chocolate, né? Vocês estão necessitando comer mais açúcares, né? Tomar mais café, comer uma comida apimentada, né? Ou salgar mais a comida, né? Vocês estão querendo comer, por exemplo, coisas da propriedade mais azedo, né? Chupar um limão. Então, pessoal, nós observamos que tudo isso faz parte dos 5 elementos, certo? Vou dar o exemplo. Coração. Anotem aí, pessoal, que isso é para a vida, é fantástico. Quando estamos em desequilíbrio, tá? Por um padrão de insuficiência, nós queremos trazer o que? Por exemplo, né, o fogo do coração tá baixo, né? Uma pessoa muito apática, uma pessoa depressiva, tudo a gente também trabalha fogo, né, para nutrir tudo isso, tá? Então, a gente indica comer um chocolate, né? Tomar café, certo? A cafeína em si, propriedade de fogo, tá? Então, e as pessoas que estão em padrão de excesso de tudo isso, nós temos que tirar esses alimentos, né? Tudo que é de propriedade amargo, né? Retirar chocolate se a pessoa está num padrão de excesso e café também, tá? Porque senão ela vai trazer mais fogo e o teu estado pode entrar num ciclo destrutivo dos 5 elementos, que depois eu vou explicar, certo? Então, pessoal, aqui ó, também observar vontade louca de comer doce, tá? A vontade louca de comer doce, ela vem muitas vezes pelo elemento terra, por excesso de preocupação. Agora me dizem, vocês aí que já tiveram ansiedade, uma preocupação excessiva, foi buscar doce e chocolate em algum momento de sua vida, né? Muita vontade de doce é o quê? Então,
muita vontade de doce é um excesso de preocupação, né? A ansiedade também ligado ao elemento terra, certo? Então, sem contar que todos os nossos elementos eles estão ligados a sabores. Na medicina tradicional chinesa fala em 5 sabores, entendeu? Amargo, doce, picante, tá? Salgado e azedo. 5 sabores. A partir disso, nós identificamos os tipos de padrões que estão desequilibrando aquela pessoa. Por exemplo, uma pergunta que se faz em diagnóstico seríssima, que não pode esquecer. Qual o sabor na boca antes de escovar os dentes? Ah, será que eu tô com amargo? Ah, amargo. Amargo é do fígado, né? Se tem um gosto adocicado, baço pâncreas. Estou com excesso de preocupação por algum motivo, né? Ah, eu tô sentindo a língua queimando, parece que eu passei um pouco de pimenta, né? Aí já é do elemento metal, algumas tristezas que a gente está passando na vida, entre outros. E também, pessoal, quando nós sentimos a necessidade de comer esses 5 sabores, tá? Nós estamos com insuficiência de energia em qualquer elemento desses dos 5 elementos, tá? Como, por exemplo, o coração insuficiente, tu vai buscar comer um chocolate, tomar um café. Sabe quando tu acorda, parece que o dia não tá rendendo, a semana não tá rendendo? Tu estás com falta de fogo para nutrir tua vida e te impulsionar, né? Então a gente busca o quê? O café, né? O chocolate, a cafeína, certo? Então, também quando nós estamos assim, ó, com uma vontade louca de comer doce, nós estamos com falta de energia no terra, né? No elemento terra, que é responsável é o baço pâncreas e estômago. Quando nós temos também uma vontade louca de comer comidas picantes, né? Tem pessoas que têm vontade de morder uma pimenta, por exemplo, nós estamos com insuficiência de energia no pulmão. O pulmão nada mais que é metal, certo? Perguntinha, cada elemento está ligado a um órgão, uma emoção, vontade de comer, um sabor, isso? Aí que se vê o problema que a pessoa tem e faz o tratamento. Não só isso, tá? Existem vários tipos de diagnóstico dentro da medicina tradicional chinesa, no qual nós identificamos padrões de desequilíbrios, tá? Uns nós gostamos de usar mais, outros nós gostamos de usar menos, mas para definir e conferir, a gente olha como um todo, tá? Existe a semiologia da língua, tá? Que cada parte da língua representa sistemas Zhangfu, de órgãos e vísceras. Existe os fios dorsais na região das costas, onde nós identificamos padrões de desequilíbrio, tá? Com a ventosoterapia, né? Existem vários tipos de diagnóstico, mas nós damos atenção à insuficiência quando a pessoa tem a necessidade de comer um desses 5 sabores. Tá entendendo? Respondido? Então, mudando agora o elemento, nós vamos para a água, tá? Ó, quando nós colocamos mais sal e todo mundo diz, ah, tá bom de sal, eu não tô sentindo sal, vai lá, pulveriza a comida de sal, né? Sente uma necessidade grande de comer muito queijo, nós estamos com uma falta de energia no rim, certo? Então, o nosso querido 5 elementos, ele dá um norte, né, para tudo, para o tipo de tratamento que tu vai usar, né? E então nós temos um padrão muito, muito bom, muito preciso para trabalhar com pessoas e emoções, né? Uma pessoa muito triste, por exemplo, que elemento que eu vou trabalhar? O metal, né? Ou seja, pulmão, falta de energia no pulmão, né? Eu vou fazer uma moxa,
eu vou aumentar o fogo com chá de gengibre, né? Gente, é completo, assim, sabe? A gente usa a fitoterapia também, né? Os chás, a dietoterapia. Isso entra dentro de 5 elementos tudo. É realmente maravilhoso, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma vontade de tomar, assim, ó, um limão inteiro, espremer na boca, aí eu estou com falta de energia no fígado, certo? Tá? Quando eu tenho vontade de comer, que é diferente de acordar antes de escovar os dentes e sentir um gosto na língua. Isso é padrão de excesso, tá? Aí eu tenho que retirar essas coisas que eu tô querendo ingerir. Professor, rinite seria desequilíbrio do metal? Rinite, muito boa pergunta, bastante procurado pela medicina tradicional chinesa, tratamentos fantásticos e eficazes, tá? A rinite nada mais é que um padrão de excesso, tá? De excesso quando se tem muco junto, tá? Agora, se a rinite é mais de coceira, e existem vários tipos de padrão para nós identificar se está acontecendo devido à insuficiência ou excesso, certo? Mas se trata com certeza o pulmão, tá? E são pessoas que existem alguma tristeza. Pode ser uma tristeza na infância, falando psicossomaticamente, as crianças que foram criadas em creches e não com seus pais, crianças que não tiveram a presença de pai e mãe sentando no chão para brincar com elas, elas vão ter sim uma deficiência de pulmão, tá? E vão ter um registrozinho de uma tristeza que muitas vezes vai se manifestar. Aí vem rinite, sinusite, entre outros, certo? Gordura no fígado. Muito bem, muito bem. A gordura no fígado, tá? Nada mais é que um padrão de excesso. Eu vou falar, tá? Como a própria medicina tradicional chinesa diz, pessoas que guardam rancor, pessoas com muita ira, muita raiva dentro delas, revoltas, né? E sentimentos de vinganças, elas acabam criando uma capa de gordura dentro do fígado, tá? Então isso vem devido a um desequilíbrio, né? Por um padrão de excesso de energia, né? Ela vai guardando, fica em excesso, tá? Às vezes a pessoa nem bebe e fica com o fígado como se tivesse cirrose hepática, né? Basta comer bastante frutas também, porque aí ela vai acabar metabolizando, né? E se transformando nessa gordura visceral, né? Respondida a pergunta? Então, nós damos atenção dos 5 elementos, tanto de diagnóstico, tanto para tratamento, né? E uma coisa que nós observamos, quando não tem energia, por exemplo, tá? Uma energia no fogo, tá? Nós não temos uma energia no fogo, a pessoa está apática, está falando baixa, não quer sair de casa, certo? O que nós precisamos? Trazer fogo, trazer energia, vontade de viver, sair para fora, viver a vida, né? Então nós trabalhamos também o filho do fogo, que é a madeira, né? Então a gente dá uma cutucada, sabe quando a gente tá fazendo um fogo de chão assim, né? Tá fazendo uma fogueira e aquele fogo começa a cair, a gente vai ali, dá uma cutucada na madeira, ele puf, pega novamente. É mais ou menos assim, tá? Que se faz tratamento com a medicina tradicional chinesa. Se eu quero levantar o fogo, eu vou mexer no filho também, vou mexer na madeira, vou dar alimento mais azedo, vou dizer, olha, toma suco de limão em jejum, né, vinagre de maçã, e vamos trabalhar tudo isso. Então é um composto total da medicina tradicional chinesa, né? Pergunta, querida Alessandra, gratidão por estar aqui.
Depressão é apatia, distúrbio de que órgão? Depressão. Depressão está ligado ao Shen, tá? Com pulmão. O pulmão seria a falta de energia no pulmão, tá? Então, ele entrou em ciclo destrutivo neste momento, tá? Quando uma pessoa tem depressão ou uma baixa estima, nós já damos atenção, muita atenção, tá? Porque além de um metal estar lesado devido à tristeza, tá? Tu vai ter uma falta e uma queda de energia na terra, na tua tranquilidade, ou seja, as tuas preocupações vão aumentar, lesando também o fogo, que é o ápice de energia de mover tudo, né? Então, depressão nós tratamos o pulmão, né? Elemento metal, colocamos também a terra, né? A gente trata filho também, né? Colocando a terra. Trabalho com pontos ali, E36, BP6, né? Todos os pontos de propriedade Yang para subir esse fogo e retirar esse estado depressivo, certo? Gratidão pela pergunta. Exatamente. Então, a depressão, ela entra também em ciclo destrutivo, tá? Por exemplo, o elemento metal, ele predomina em cima da terra. Já pensou? Então aí fica o quê? Ou estagnado ou havendo uma perda de energia, uma perda de fogo lá naquela fogueira, tá? Então quando entra em ciclo destrutivo, quando um elemento está em desequilíbrio, nós não damos a devida atenção, quando o emocional nosso está com certo desequilíbrio, nós não damos atenção, falando psicossomaticamente também, tá? Que a medicina chinesa está ligada ao totalmente psicossomático, cristaliza trazendo o quê? A síndrome, a doença, né? Então, assim, nós temos que dar atenção e saber observar o nosso corpo. Se eu estou sentindo, por exemplo, sinto uma taquicardia hoje, né? Senti, tudo bem, uma vez. Mas aí passo mais vezes sentindo também taquicardia, né? Aquela taquicardia vai gerar uma preocupação. E a preocupação está ligada ao estômago, certo? Então, o fogo, né, atacando a tranquilidade que teria a terra. Então, ele começa um ciclo destrutivo até se desencadear uma série de síndromes, né? Pergunta: como consigo equilibrar meu estado emocional? Boa pergunta, exatamente. Trabalhando com 5 elementos e buscando equilibrar todos os teus padrões de desequilíbrio emocionais e sabendo entender tudo isso, a pessoa fica totalmente harmonizada nos 5 elementos, certo? Quando cristaliza os elementos, já entram em ciclo destrutivo? Pessoal, cristalização, tá? Bastante falado em psicossomático. Nada mais é que deixar acontecer, tá? Como por exemplo, eu estava dando exemplo aqui da taquicardia. Senti hoje, não senti amanhã e começo a sentir todos os dias. Quando isso tira a rotina, a paz do meu dia, tá começando a se cristalizar, tá? Aí eu vou, por exemplo, no cardiologista, porque eu já gerei uma preocupação muito grande e realmente o meu estado emocional está mudando devido a isso, certo? E aí percebo também que a pressão já está alterada. Então está havendo cristalização, está havendo ciclo destrutivo de um elemento sobre o outro, trazendo o desequilíbrio emocional, certo? Então, gente, a medicina tradicional chinesa, tá? Um dos princípios básicos da medicina tradicional chinesa é os 5 elementos, que nós tratamos observando, né, as 5 emoções que nós temos, né, 5 sentidos, né, 5 sabores. Uma pergunta:
Sangramento no nariz decorrente, o que poderia ser? Bom, aí vai depender muito, tá? Mas assim, com certeza é diretamente uma energia desqualificada no pulmão. Só tem que observar se é por insuficiência de energia ou se é por excesso. Aí fazendo o diagnóstico bem preciso para entender mais o quadro de quem está consultando, tá? Então, a medicina tradicional chinesa, princípios básicos, iniciais da medicina tradicional chinesa, nossos queridos 5 elementos. Dentro disso, nós estudamos cada elemento, que cada elemento possui uma emoção, que cada elemento possui um sabor, né? E aprendemos a como equilibrar os desequilíbrios que podem estar ocorrendo em uma pessoa, certo? Então, pessoal, nossa live de hoje era justamente sobre o nosso querido 5 elementos. Vamos fazer mais lives sobre medicina tradicional chinesa. Pode acompanhar no IGTV, no Instagram e no nosso canal no YouTube também, tá? Professor, nódulos de tireoide pode ser ou não câncer devido a qual desequilíbrio? Pessoal, muito boa pergunta, tá? Quando existe o câncer, tá? Ele está ligado diretamente tristezas profundas, tá? Que seria o elemento metal, sistema Zhang-Fu de órgãos e vísceras seria o pulmão, certo? E também ao fígado, né? Aí tem que fazer um diagnóstico muito bem feito, né? Para identificar os padrões, se está em insuficiência ou excesso, mas nós trabalhamos pulmão e fígado, tá? Então, agradeço imensamente, né, pela presença de vocês e vai ter mais lives sobre medicina tradicional chinesa, certo? Sobre os princípios da medicina tradicional chinesa, tipos de tratamento da medicina tradicional chinesa. E tem mais uma pergunta. Acaba que tudo sinaliza no emocional antes de cristalizar, né? Quando tratamos emocional, nós estamos nos prevenindo. Muito bem, né? Por que que nós temos que dar atenção, gente? Até vocês mesmos, que são terapeutas, tá? Prestar atenção em tudo que sente, pois toda dor, todo desconforto e toda síndrome, ela é psicossomática, certo? Sendo psicossomática, como por exemplo, se eu sinto uma dor de estômago, tá? Muitas vezes, e eu não estou preocupado com nada, estou tranquilo, digamos, né? Consciente, inconsciente, eu posso não estar tranquilo também, né? E o que acontece? Eu observo assim, ó, as situações que nós não conseguimos digerir, engolir, tá? Pode ser um casamento, por exemplo, como pode ser um chefe, um trabalho que tu não aguenta mais, que tu quer te libertar, quer ser outra coisa, quer ser tudo que tu veio para ser, e aí tu cria uma úlcera gástrica porque tu deixou acontecer a cristalização, né? Então observem seu corpo, entenda tudo que vocês estão sentindo e use a medicina tradicional chinesa para se equilibrar. Maravilha! Enorme gratidão, pessoal, por estar aqui, né, passando um pouquinho do meu conhecimento. E eu conto com a presença também de vocês que querem conhecer mais a medicina tradicional chinesa. Se não for atender, levar para a sua vida essa filosofia, nós estamos com turmas em Balneário Camboriú, né? Estamos com turmas em Criciúma e estamos com turma em São Bento do Sul, certo? Qualquer dúvida pode mandar um direct para nós, um WhatsApp, que vai ser super bem respondido, certo? Gratidão, pessoal!
Então, esse mês nós temos a formação aqui iniciando, 19h20 fica o convite para conhecer e aderir a esta maravilha, certo? Gratidão mais uma vez. Fiquem com Deus.